Está no ar. Fora da caixa. Povo preto, sejam muito bem-vindos ao 11º episódio do podcast Fora da Caixa. Eu sou Wesley Faustino, @elfaustino nas redes sociais. Eu sou a Drica Oliveira, @GoodGalDriquinha nas redes sociais. E a gente tá aqui depois daquele episódio incrível que a gente teve com a Ana na última semana, Coisas de Quarentena. Foi um episódio incrível, a gente varou a madrugada gravando, a Ana é uma pessoa incrível, foi bem divertido, para falar a verdade. E esse é mais um episódio que a gente grava à distância, porque a gente ainda está vivendo o período da quarentena e estamos respeitando. Muito tempo ainda. Vamos ficar um tempo ainda. E o podcast não pode parar, a gente continua gravando à distância, o que está sendo, assim, uma experiência nova e bem diferenciada para mim, Drica. Eu não sei para você. Está sendo completamente diferente de tudo que eu já fiz, né? Eu já usei Skype para reuniões de trabalho, assim, né? Qualquer coisa online para reunião de trabalho, para diversão. Então, assim, agora está sendo tudo mais intenso, né? Para tudo online, a vida toda online, compras online. Nossa, eu acho que eu nunca vou me adaptar. Mesmo. Eu vi esses dias uma matéria engraçada do BuzzFeed falando das plataformas que a gente está ressuscitando, como o Skype, né? Tipo, tinha quase caído em desuso e agora tá todo mundo aqui usando Skype para gravar podcast, fazer videoconferência. Gosto disso, gosto bastante. E para você que não conhece Fora da Caixa, a gente é um podcast de Belo Horizonte dedicado a discutir vivências negras e identidades periféricas na região metropolitana. Nós temos os canais de comunicação, Instagram, Facebook e Twitter. Segue lá, @Fora da Caixa Cast. E também possuímos um site, www.foradacaixacast.com.br, um portal onde a gente posta nossos episódios, posta as notícias, posta outras informações, e é muito legal. O site está um pouco parado, porque a gente tem tido uns momentos bem conturbados e corridos, mas a gente vai dar mais atenção para ele, vai voltar a atualizá-lo, então fiquem tranquilos, né, Drica? Isso mesmo. É hora que a gente não consegue dar conta de tudo, mas tá tudo bem, porque a vida é muito louca e a gente teve uma mudança brusca, né? Isso. De uma hora para outra. Todo mundo passou por isso, essa mudança brusca. E a gente vai se adaptando e vai voltar, colocar as fotos de vocês lá lindos. Voltar com tudo ao normal, se é que existe normal nesse. Não, é verdade. Drica, tem mais algum recado? Não, eu tô tranquila hoje. Eu acho que eu não tenho nenhum recado inicialmente, não. Que bom, então. Então, já que tudo foi dito, tudo foi manifestado, vamos pôr para fora da caixa mais esse tema? Bora lá. Esse é o grande mistério das cidades. Elas crescem e se modificam, guardando, porém, sua alma profunda, apesar das transformações do seu conteúdo demográfico, econômico e de diversidade de suas pedras. Milton Santos. Com essa citação do nosso querido geógrafo, o maior geógrafo do Brasil, Milton Santos, é que a gente apresenta o tema para vocês, arquitetura de favela. E para falar desse tema incrível, a gente só tinha duas pessoas maravilhosas para trazer aqui para a mesa virtual do Fora da Caixa. Sejam muito bem-vindos à nossa mesa, Marcos Barbosa e Gabriel da Cruz. Muito obrigado. Agradecer bastante aí o convite, a gente poder estar falando aqui as coisas que a gente pensa no dia a dia ali dentro da faculdade, o que a gente está tentando pela atencional modificar também na prática do arquiteto, do urbanista aí. Gabriel e Marcos, afinal, vamos começar pelo Gabriel, né? Gabriel, que preto é você na cena? Quem é você na cena de BH, para as pessoas te conhecerem? Eu sou só mais um rapaz latino-americano mesmo. Sou estudante de arquitetura e urbanismo da UFMG. Principalmente sem dinheiro no banco. Principalmente. Estou sei lá, depois do 6º período eu já parei de contar. Entendo. Me interesso pela área de urbanismo e me interesso bastante pela produção acadêmica, pela pesquisa nesse campo, né? Atualmente eu estou dentro do coletivo Malunga, a gente criou lá na escola, acho que depois de uma conscientização que realmente a situação da escola estava mudando em relação aos alunos. A gente começou, então, a propor discussões, mesas de debate sobre raça e produção do espaço, que eu acho que é o grande foco de um curso como arquitetura e urbanismo, é que de tanto pensar o espaço, você começa a entender ele para além do
do cotidiano, dessas visões mais, sei lá, mais comuns nossas e ver o que está realmente por detrás daquilo ali, sabe? Então a gente começou a perceber também que não tem uma discussão, acho que sobre raça e produção do espaço, assim, pelo menos não tinha na escola, que a gente ia ter que começar a introduzir isso através dos alunos. Seja porque os professores a gente não tem professores negros, salvo o Cristiano Cesarini, seja o ingresso de alunos negros, eles aumentar bastante depois da política de cotas, a gente começou a tensionar alguns pontos e entrar mais ou menos em prática aí com um calendário de eventos, a partir de... A gente pode retomar isso depois, mas a gente estava mais ou menos tentando tensionar que esse corpo social, ou essas questões mais fundamentais, elas estruturam nossa maneira de olhar para o espaço, através da raça. E quando a gente começa a deslocar isso na origem, pelo menos eu acredito que a prática e a maneira de fazer projeto ela é alterada também, sabe? Porque o projeto é alguma resposta a uma questão social ou alguma maneira de organizar um mundo. E se ela não está embasada com uma vertente de raça, eu acho que a gente começa a ter alguns pontos problemáticos aí. Gabriel, bem-vindo, né, à mesa virtual do podcast. E aí, lembrando que o Gabriel é a segunda pessoa do coletivo Malunga vindo no podcast. O Arthur Reis esteve aqui falando sobre... Primeiro foi o Arthur falando sobre educação é possível. Arthur, saudades, querendo você aqui de novo. E Marcos, quem é você, cara? Apresenta aí pra galera. Sou estudante de arquitetura também, como o Gabriel. A gente entrou na faculdade juntos. Sou mais um preto no mundo aí extremamente branco e burguês. E tentando descobrir como é que você produz uma arquitetura diferente dessa, né? Eu me interesso muito pela área de projeto, assim, tenho dedicado mais meus estudos para essa área e basicamente tentando entender como é que você pode produzir uma arquitetura que possa ser rentável, possa sustentar de fato os alunos pretos, sujeitos pretos, mas que passe por um campo diferente do que a arquitetura normalmente ela tem sido, né? Essa arquitetura convencional de escritório, que é ficar fazendo casa em condomínio fechado. Então, meu interesse maior na arquitetura tem sido esse, assim, tem sido uma batalha, porque assim como o Gabriel falou, a gente não tem muitos modelos, exemplos, da arquitetura. Quando a gente entrou, que foi em 2016, a nossa turma que tinha, acho que 4 pretos, assim, isso em tese, cota já estava valendo, mas isso foi antes da polêmica das fraldas, né, da gente descobrir que geral fraudava cota. E aí a nossa turma já causou um certo espanto, assim, na faculdade, na turma do diurno, assim, né, que era uma turma, segundo os professores, os alunos mais antigos, muito diversa, assim, e isso tinha 3, 4 pretos, então já dá para ter uma ideia mais ou menos do campo. Então acho que a gente segue nesse esforço, assim, de descobrir ainda o que seria uma arquitetura preta e menos burguesa do que ela é hoje. Massa demais, Marcos. Só a gente que vive essas coisas que a gente sabe como é que é, assim, na verdade. Né? Que a arquitetura muitas vezes nem existe, assim. Essa arquitetura clássica, que é o que se tem muito na escola, né? Eu conheço muita galera da arquitetura, né? Por eu estudar lá no design também, por eu trabalho na diretoria de planejamento urbano. Então, eu conheço uma galera, assim, da arquitetura. E sempre o pessoal fala desses mesmos pontos, sabe? Inclusive até o Arthur mesmo, ele trabalha no meu prédio, no outro andar, mas no meu prédio. Esses pontos, assim, das diferenças sociais dentro da arquitetura mesmo, né? Dentro dos estudos e tudo. Eu acho muito, muito lindo, assim, o Malungo. Eu fico muito orgulhosa de ver que o Malungo nasceu lá na escola, né? E que tem crescido, assim. Pena que agora tá em quarentena, né? Mas eu fui em alguns encontros lá. E vocês estão de parabéns. Obrigada por fazerem isso lá. Porque é necessário, né? Sim, e bem-vindo, Marcos, bem-vindo, Gabriel. E assim, para você ouvinte que está em casa e está se perguntando por que discutir a arquitetura de favela? Primeiramente, é um tema que eu gosto muito, é um tema que eu tenho muita afeição, porque foi o tema da minha graduação, que eu sou geógrafo,
Então, minha graduação foi sobre o processo de estabilização em uma vila aqui de BH, vinculando isso aos projetos, aos programas habitacionais e tal. E quando no Juventude Política, no evento, quando eu conheci o Gabriel, vi o Gabriel falando, ele mandando o papo dele lá sobre arquitetura, e me acendeu essa vontade de falar disso novamente, sabe? Então, dias depois do encontro lá, eu comecei a ler algumas coisas mais recentes, depois do que eu já tinha publicado a pesquisa e tal. E, cara, é um tema que eu acho que a gente tem que estar sempre discutindo essa questão da estética, a questão de uma possibilidade de uma nova arquitetura, de um novo urbanismo. E a gente trouxe os meninos aqui para discutir isso. E a primeira pergunta que eu mando para vocês dois, eu não sei quem topa responder, é como o urbanismo hoje classifica as favelas? Eu posso começar. Desde sempre, né, quando a gente fala de classificação, a gente está falando de categoria, né? E o urbanismo, acho que tanto o urbanismo quanto a arquitetura, são campos que estão meio juntos, assim, eles funcionam através dessas categorias, sabe? Eles leem o espaço através de categorias, através de tipologias, porque talvez eu enxergue que é uma maneira de homogeneizar e você conseguir, não sei, construir uma aproximação maior com um território que ele é muito diverso da cidade, sabe? Por exemplo, a gente vai ter essas categorias ou essas classificações, elas mudando de estudo para estudo, porque eu acho que é sempre um esforço de você chegar próximo ao que é o espaço, de fato. Só que você tenta chegar próximo de um lugar que é o campo que está estudando aquilo, é o lugar que vai produzir, ou que vai, de alguma maneira, orientar uma intervenção. Então tem um certo afastamento, sabe? Então, acho que através disso, dá para entender que a criação de categorias, eu acho que é o primeiro ponto para a gente entender como que a arquitetura e o urbanismo eles começam a dialogar com o espaço. Se a gente pegar um estudo do IBGE, a gente vai ver que as favelas elas vão estar definidas como aglomerados subnormais. Sabe? Se você pega o plano diretor de BH, você vai ver que as favelas elas são definidas como zonas especiais de interesse social. Se você pega um outro estudo, por exemplo, da ONU, você vai ter uma outra categoria. E todas essas categorias elas são construídas através de métodos de aproximação, sabe? Não sei, acho que o IBGE mesmo, ele classifica, são conjuntos de acima de 51 residências situadas em determinadas maneiras, de determinados modos, e enquanto algum levantamento da ONU vai considerar cortiço também e já vai entrar, sei lá, um outro universo no meio dessa categoria. Então eu acho que essa discussão ela passa muito por qual que é a metodologia que você usa para fazer essa aproximação do território, sabe? E aí eu acho que é o primeiro ponto problemático, porque normalmente o que se vincula à favela é a falta. A gente categoriza e classifica através da falta. A favela é o lugar que não tem saneamento, que não tem asfalto, que não tem residência de... O lugar da ausência. Exatamente. Você começa a trabalhar com essa ausência para começar a construir essa imagem daquele território, sabe? Eu acho que aí é o primeiro estigma. Assim, só assim, porque eu acho que talvez esse seja um daqueles episódios que a gente acaba ficando bem acadêmico, sabe? Uhum. Assim, mas assim, se a gente fosse falar, vamos pensar no imaginário comum hoje das populações, das favelas meias e periféricas, quando eles pensam no que é urbanismo, por exemplo, se eu perguntar ao meu redor, a minha vizinhança hoje, o que é urbanismo, talvez eles não vejam, será que eles veem dessa mesma forma que com a gente, pautado de conceitos, de análises e tal? Porque, por exemplo, para eles, muitas vezes é algo, eu não vou dizer positivo. Quando eu trabalhava lá na Vila São José, quando a gente fez os estudos de caso, para muitas das pessoas, inicialmente, o urbanismo estava alinhado a algumas condições, praças, saneamento básico, eles alinhavam dessa forma. E no imaginário comum como as pessoas veem o que seria o urbanismo. Seria uma mudança seria uma mudança visual assim daquele espaço impregnando, mudando algumas características, né? Mas nas favelas, geralmente o urbanismo está alinhado à mudança de todas as características. Uhum. Perda total, assim, é uma mudança visual, estética, uma mudança do espaço em geral, e isso é uma coisa que eu fico sempre atento, assim, quando o urbanismo ele sai de um projeto numa região central para uma área planejada e ele chega nas favelas. Quando ele chega nas favelas, ele tá sendo efetivo, ele tá se propondo
a algo realmente produtivo para as pessoas dali, ou é só uma higienização do espaço? É só um espaço que nos torna útil, sabe? Eu acho, eu não sei falar como arquiteta, como urbanista, eu falo como favelada, né? Que sou. Eu acho que um dos maiores problemas, e é uma coisa que às vezes eu vejo de dentro, é porque esse processo de urbanização, ele é pensado, assim, o urbanismo dentro das favelas, ele é pensado por pessoas que nunca viveram dentro de favela. Então eu acho que isso aí acaba que ferra com muita coisa, sabe? Porque a galera não sabe o que é, não vive aquilo, acha que sabe, não pensa nos moradores em muita coisa. Então, com certeza os meninos sabem falar disso melhor que eu. E hoje em dia, assim, eu fico muito feliz também dos nossos estarem chegando nas universidades, né? Eu sei que tem favelado lá dentro da arquitetura, dentro de vários cursos de arquitetura aí, e que todos eles prezam muito por isso. Assim, a maioria preza muito isso, não quer ser o arquiteto de ficar fazendo apartamentos da Zona Sul, sabe? Então, talvez as coisas agora, eu acho que as coisas agora estão começando a mudar. Porque o pessoal, né, o pessoal que não, classe média, os arquitetos tradicionais, eles acham que fazer alguma coisa boa pra favela é só abrir rua, fazer prédio, sabe? Pro povo morar, e não é isso. Acho que isso que você tá falando, Wesley, tanto que também tem a ver com esse comentário, né, da dica dos sujeitos que compõem esse campo de arquitetura e urbanismo, né, que não são favelados. Eu acho que por conta disso, por muito tempo, a arquitetura e urbanismo, ele simplesmente não lidou com as favelas, né? No geral, as bases teóricas e os conceituais que norteiam esse campo nosso, elas foram elaboradas por planejamento da cidade formal e das áreas centrais. Então, assim, eu acho que esses modelos, né, a gente tem que lembrar que eles são tudo importado da Europa, né? Então, tipo assim, o modelo de Belo Horizonte é importado de Paris. Então, eles não servem para as favelas da América Latina, principalmente as favelas brasileiras, né, que são muito particulares no nosso território. Então, acho que a gente tem um primeiro momento em que as favelas elas são um território que são ignorados pela arquitetura e urbanismo, assim, por esse campo. Depois disso, que as favelas começam a ter um boom em todas as cidades brasileiras, e você tem um grande processo de favelização pelo déficit habitacional, vem acho que esse segundo momento, talvez, que é classificar as favelas como um problema a ser limpado, higienizado, que tem muito a ver com isso que o Wesley falou, né? Então, não, a favela ela não está seguindo esse modelo central europeu que a gente está aplicando no resto da cidade. Não, a gente tem que mudar a imagem da favela, então. E aí, quando o Gabriel fala desse termo do IBGE, né, classificar como aglomerados subnormais, eu acho que tem muito a ver um pouco ainda com essa visão, essa ideia de que a favela ela tá atrás numa ideia de desenvolvimento, né, em relação à cidade formal. Então, para a favela melhorar, ela tem que se tornar uma cidade formal. Eu acho que, por muito tempo, o campo da arquitetura e urbanismo também foi pautado por essa ideia. Agora, eu acho que a gente tem um campo muito, pelo menos na UFMG, assim, né, um campo progressista, eu acho, que vem mudando um pouco essa visão também, por conta disso que a Drica também falou, né, outros sujeitos estão entrando lá, então isso acaba gerando uma tensão. Eu acho que hoje, o que a arquitetura e urbanismo, pelo menos no lugar que a gente estuda, reconhece é que a favela ela é um território muito mais complexo do que a cidade formal. E que a gente ainda não tem instrumental, né, nem teórico, conceitual, nem prático mesmo, para lidar da melhor forma com elas ainda, na arquitetura e urbanismo, né? Acho que muito por isso também, assim, concordo com a Adri que isso tem muito a ver com os sujeitos, né? Com o fato da arquitetura e urbanismo ter se construído fora das favelas. Então, e depois tentado aplicar o que foi construído fora das favelas nas favelas. Então, acho que ainda falta o que seria essa arquitetura e urbanismo que vem das favelas, né? De dentro para fora. E que bom que está começando a vir, né? Eu acho muito massa que esteja vindo assim, do jeito que é do lugar, porque além do pessoal não considerar a favela como um lugar assim habitável, talvez,
quando eles mudam isso, eles ainda se sentem heróis, né? Porque acha que tá fazendo muito por, sei lá, abrir uma rua, É por só do exemplo. Salvador Branco, né? Mas você pensar nesse Salvador. sentido do Salvador Branco ou do só abrir uma rua, eu sempre penso no seguinte cenário. Quando é urbanismo, qualquer intervenção, qualquer modificação que tem nos espaços das favelas, eles geralmente, além de todas as coisas negativas que nós podemos pautar aqui, ele também traz saneamento básico e às vezes umas infraestruturas básicas para a sobrevivência dos espaços, sabe? Então, ele sempre é de primeira, qualquer intervenção ali vai ser vista como algo positivo, porque ela está trazendo algo que é necessário e é carente àquela população. Mas e às vezes uma coisa que nem funciona, né, Wesley? Um saneamento básico pouco que não sabe. Aí entra outro ponto, que é a questão assim, você emprega aquilo que aquela população tanto necessitava, que era a infraestrutura básica, vamos falar no mínimo do saneamento básico, que tem cidades na região metropolitana que não tem os índices mínimos de saneamento básico. É complicado porque quando as obras são implantadas ainda são obras insuficientes, com um gasto menor do que o previsto para aquele tipo de obra. E quando tem as enchentes, a gente vê o que realmente testam aquelas obras e veem que elas não funcionam, sabe? E aquelas pessoas ainda continuam assim, vivendo mais alguns anos sobre uma situação precária depois de uma política pública ter sido aplicada. E eu acho isso assim, o fim da picada. Eu moro próximo de um lugar onde teve a obra de saneamento básico, sabe? Onde não tinha implantação, implantaram. Mas quando chove, o problema triplicou em relação ao que era antes. Porque a obra foi mal feita, porque a obra teve um certo descaso. E isso é muito comum em qualquer região, em obras na região da periferia. E isso me preocupa, porque por mais que você vai ter intervenção, você vai ter a mudança, vai ter o fornecimento daquele tipo de serviço, se ele for precarizado, ele não é tão interessante assim. Aquela intervenção não é tão interessante assim. Você modificar, indenizar ou tirar várias casas de uma favela para passar uma rua, por mais que seja de interesse público, sabe, às vezes aquilo não é tão interessante assim. Wesley, mas eu acho que é justamente aí que está acho que o grande problema da questão, sabe? É porque esse interesse público, sabe? Quem que constrói esse discurso do interesse público? Quem que constrói o discurso do bom e do mal? O que é melhor, o que é pior? Retomando uma coisa que eu acho que o Marcos comentou também, e a Drica também falou, acho que muito das intervenções que são feitas na favela, elas partem de um distanciamento que ela é muito claro, sabe? E eu acho que também pegando o primeiro ponto lá sobre essa política da FAO, sempre alguma coisa que tem que ser alterada, sabe? A gente vê uma mudança, mas eu acho que ela ainda é bem, como fala, bem pequena em relação a tentar entender como aquele cotidiano ele realmente existe, sabe? Para além de simplesmente chegar com uma política ou com um jeito de fazer que já está assentado, sabe? E através de escutar. Acho que o primeiro ponto que estão tentando fazer é tentar reverter e escutar quem mora ali de fato. Sim. Aí a gente tem a discussão da participação, esse tipo de coisa. E tem acho que uma disputa mais radical, que é quando o favelado ele sai e começa ele mesmo a produzir esses ferramentais de intervenção no próprio espaço, sabe? Porque eu acho que o grande ponto é que enquanto a gente fica refém dessa maneira de entender a favela ou de classificar a favela, que foi o ponto da questão, que já está mais ou menos assentada, a gente fica refém de fazer a mesma coisa sempre, sabe? Porque já é um sistema que é um modus operandi do urbanismo, a gente pode falar assim. E da própria arquitetura também. É uma arquitetura que vai para modificar, que vai com interesse. E às vezes o interesse público não é o interesse da comunidade, então como que ele pode... Porque eu acho que é uma grande forma de distorcer de fato quem realmente tem mais peso na tomada de decisão. Tem grupos que eles são hegemonicamente brancos, hegemonicamente burgueses, eles vão ter um peso maior sobre a produção do espaço, sabe? E às vezes o nosso modo de intervir nas favelas, ele se alinha aos interesses desse grupo também. Seja das maneiras mais sutis, como por exemplo, sei lá, tentando reformar as casas ou propor habitação de interesse social na favela, quando você coloca um tanto de prédio. Ou seja de uma maneira mais clara, que é com desapropriação mesmo e joga
os pretos aí para um mundo de volta, sabe? Virar, né? Eu acho que acho que o grande ponto é realmente entender como que esse cotidiano ele se estrutura para além de qualquer vício de leitura que a gente tem, sabe? Pra além de pensar que ali precisa de ter, ali carece de alguma coisa, deixa o preto e o favelado falar o que de fato está faltando, o que de fato está precisando, sabe? E começa a introduzir essas narrativas de novo nesse jogo de política pública para que elas também interfiram e não sejam só arquitetos urbanistas, na sua maioria branco, ou políticos que estão distanciados daquele cotidiano, que vão elaborar, sei lá, políticas para transformar aquele lugar, sabe? Até porque quem vai viver naquele lugar é a pessoa, né? Tipo, é o morador que tá ali, não é o político que vai viver lá para sempre. Assim, todos nós entendemos bem que intervenções urbanas serão feitas. Precisam. A cidade ela é viva, ela é movimento, intervenções urbanas vão ser feitas. Mas o que eu preciso ver nessas intervenções urbanas, principalmente em áreas de favela, é coesão. Porque, assim, é o que o Gabriel disse. Você, aqui em Belo Horizonte, nós temos o órgão municipal, né, que é o URBEL, que executa esse tipo de intervenção. E tem programas habitacionais no Brasil inteiro, como aqui em BH, o Vila Viva, que eles fazem essa implementação. Eu não sei o que vocês pensam sobre esses programas habitacionais em favela. Acho que, no geral, tem uma diferença entre, talvez, abordagem assim, né, de programas habitacionais. Eu acho que, às vezes, dentro dos próprios programas de intervenção urbana, às vezes, né, dependendo das fases dos programas, né, o Vila Viva ele passa por várias fases, o Rio de Janeiro também tem vários programas diferentes, eles têm várias fases e aí costuma mudar um pouco a abordagem. Eu acho que se eu fosse tentar simplificar assim, de uma maneira geral, eu acho que tem programas que consideram a favela como um problema, como problema a ser resolvido, e tem outros que eles pautam mais por existem problemas dentro da favela a serem resolvidos. E aí eu acho que essa segunda abordagem é que dá mais espaço para isso que a gente está discutindo sobre a voz do favelado em relação, ativamente para decidir o que vai ser feito no lugar onde ele vive, né? E aí eu acho que um exemplo que para mim é muito icônico disso foi o programa de aceleração de crescimento lá no Rio de Janeiro, assim. Eu acho que o Rio de Janeiro, em termos de arquitetura e urbanismo, ele tem uma base muito, muito boa quando a gente pega para discutir urbanização de favelas, né? Assim, muito extensa, porque já foram desenvolvidos uma série de trabalhos, muitos deles ruins, muitos deles bons, mas assim, a gente tem muita bibliografia e exemplos práticos foram aplicados. E tem um programa de aceleração, se eu não me engano, foi a fase 2 do programa lá na Rocinha, desse programa chamado PAC, e aí iam ser feito um alargamento de uma via e um conjunto habitacional. Nessa via, que chama Rua 4, lá na Rocinha, iam instalar um banco e enfim, ressentar as pessoas da proximidade para fazer esse conjunto habitacional. E isso foi feito. Só que tinha também parte da verba desse mesmo programa que ia ser usada para saneamento básico, resolver problemas de saneamento básico lá na favela. E aí acabou que o que ia ser usado para saneamento básico foi, na verdade, implementado para terminar de construir os bondinhos do Rio de Janeiro. Então, isso foi logo, se eu não me engano, foi logo antes da Copa, assim. E aí o que acontece é que gerou uma indignação, uma série de revoltas e tal. O arquiteto responsável pelo projeto na época era não sei se ele era inteiramente assim, responsável, mas se eu não me engano era uma série de propostas assim então os arquitetos eles propunham e aí eles disputavam essa verba num PAC, e uma das propostas, essa proposta do alargamento da Rua 4 com um conjunto habitacional, é de um arquiteto chamado Luiz Toledo,
e ele depois foi cobrado, né, pelos moradores com quem ele conversou, etc., da resposta, tipo assim, né, a gente conversou com você, se elaborar um projeto e no final das contas não foi entregue o que a gente discutiu. E aí eu acho que eu tive na Rocinha ano passado, e aí eu acho muito icônico aqui, assim, o que se tem disso, como resultado disso, né? Uma rua que foi alargada, o conjunto habitacional ele foi construído, mas o Banco do Brasil, por exemplo, que ele tinha que ficar nessa rua, ele saiu. Então ele não está dentro da favela mais. Então, se o morador da favela quer ir no banco, ele tem que sair da favela e ir lá de um outro bairro para poder sacar um dinheiro, poder pagar uma conta. Porque eu, tipo assim, já acho né, muito absurdo pelo tamanho da Rocinha, assim. Então, existem frutos, resultados disso? Existem, mas o problema é que é contraditório, né? Ao mesmo tempo que você tem um programa que super funcionou, né? O Favela Bairro também lá é um exemplo muito bom disso, que gerou bons frutos, você tem essas deformações do programa que acabam fazendo com que ele, de maneira geral, se você olha o programa, você fala assim, porra, não funcionou, não resolveu o problema central. Assim, ajudou, mas eu acho que a gente ainda tem que avançar muito nessa discussão. Então, talvez reformular os nossos programas de urbanização de favelas, né, considerando isso que tem que ter alguma intervenção na favela, de fato, mas questionar qual que é a intervenção que ela é mais importante, assim, porque eu vejo é que tem muito essa discussão. Às vezes é uma intervenção que tem mais um caráter ideológico, estético, de você repaginar a favela, do que você resolver um problema, por exemplo, que é de água e esgoto, que ninguém vê, né? Todo mundo fala que água e esgoto, quando você resolve na cidade, não gera voto, porque ninguém vê. E gera voto é você construir prédio, né? Então, eu acho que tem muita essa dificuldade de gerar o problema, de tentar resolver o problema, que ele é principal, ao invés de resolver o problema que, né, que nem é problema, né, é problema para essa parcela que domina os interesses públicos e acabar, né, fazendo uma coisa que é só de enfeite, uma maquiagem na favela. Porque eles não se importam também, né, com isso. Com certeza. Então, pra eles, o que importa realmente é a maquiagem. Não tem diferença. Você puxando esse gancho, até entra pro nosso tópico. O tópico eu ia falar que era a questão de estética. Porque você falou que é uma mudança muito visual e os problemas reais geralmente estão ali debaixo do tapete, estão escondidos em toda aquela maquiagem que é feita às vezes. Muitas vezes isso é empregado as mudanças que não são usadas, não envolvem a população na hora de sua construção, na hora da decisão, sua implantação, assim. E em relação à estética, por que o visual da favela incomoda tanto? Eu acho que é muito engraçado, né? Toda a trajetória da arquitetura e urbanismo, quando a gente está desde o início da faculdade, a gente fica estudando história de arquitetura e urbanismo. Tem uma disciplina, inclusive, que chama Arquitetura Brasileira, em que a gente estuda basicamente arquitetura jesuíta, assim. Então, uma arquitetura muito mais de colonização do que uma arquitetura brasileira. E aí é muito doido quando a gente começa a estudar arquitetura e estilos arquitetônicos, como que a favela não se aplica a nada disso, né? Então, tudo que é pensado, seja no movimento moderno, que é principal aí, que estou na arquitetura e que produziu as cidades como elas são hoje, né? As cidades contemporâneas, e você olha para a favela, e a favela é basicamente uma colagem disso tudo, né? Ela passa por cima dessas discussões, né? Eu acho que isso gera um incômodo muito grande em relação a esses interesses dominantes, a essa tentativa de resumir uma identidade que seja ela nacional, que seja ela, né, porque o moderno dentro da arquitetura, ele é o estilo que veio a definir assim, a nossa cara da arquitetura nacional, né? A gente tem o Niemeyer como o maior exemplo disso. E a favela, nada disso é aplicado na favela, assim, né? Então ela está fugindo de tudo isso. Eu acho que o incômodo
pelo menos do ponto de vista, assim, dessa arquitetura conservadora, eu acho que passa muito por aí, assim. A gente não existe uma disciplina, e nem sei se deveria ter, assim, mas não existe uma disciplina que ela vai tratar especificamente do que seria a estética da favela na universidade, assim. E aí eu acho que quando você vira um campo inteiro para estudar uma coisa e simplesmente existe um território que ele se constitui sem isso, né, sem um estilo arquitetônico, sem um movimento que pauta aquela construção, como aquelas casas vão ser, né, é o plano que deu errado, né, mostra o quanto que a arquitetura e urbanismo nos moldes que a gente vem pensando não está funcionando. Eu concordo muito com o que o Marcos falou. Eu acho que é uma pergunta até ela é engraçada de se fazer. Eu acho que, na verdade, a gente estrutura esse gosto, essa estética da arquitetura mesmo através desses espaços de reprodução, que a universidade é um deles, de reprodução de ideais de construção, de estilos. Então, você tem um atestado, se você for brasileiro, você estudar arquitetura moderna, é só você pegar um ônibus do centro até a Pampulha que você vai passar pela Nova Cachoeirinha, você vai passar pela Pedreira, você vai ter um atestado na sua frente de que existe alguma coisa ali que não comporta a categoria que você quer colocar naquilo. Porque a favela, ela foge disso, e talvez por isso que ela incomode, talvez por isso que ela existam tantos estudos sobre a favela, sabe? Porque por mais que a gente ainda veja um déficit em relação à qualidade de vida, talvez, não sei, da favela em relação aos grandes centros, uma falta de preocupação do poder público nessas áreas, a gente vê em contrapartida muito mais estudos sociológicos sobre a favela do que sobre a classe média alta, por exemplo. Eu acho que a tentativa o tempo todo de aprender a favela, de tentar jogar ela nesse jogo do que é a cidade de fato, acaba sendo, sei lá, uma coisa que às vezes foge e por isso mesmo ela choca, ela se transforma. E vale a pena ressaltar isso, a gente está discutindo a questão da estética, porque assim, sempre quando tem grandes eventos mundiais como Copa do Mundo, Olimpíadas, Pan-Americano e tal, sempre que reacende aquela discussão quando eles resolvem colocar tapumes, murais coloridos, tampando algumas áreas da cidade. E eu não falo só no Brasil, isso aconteceu na África do Sul, isso acontece em outras cidades também que tem favela. Então, assim, é como se distanciar a favela do resto da cidade, é como se a cidade fosse organizada e aquele organismo ali dentro ele não fizesse parte dessa sociedade organizada, é uma coisa à parte de tudo, sabe? Uhum. E é uma forma de ver que sempre me incomodou muito, essa forma de isolar, de manter uma certa distância. Mas, ao mesmo tempo, a favela ela é um organismo diferenciado na cidade, sim, ela tem uma vida bem própria. Ainda bem, né? Essa é uma forma de organização diferenciada, ela pulsa de forma diferente, mas ela é parte da cidade, ela respira a cidade, ela ajuda a moldar o seu entorno. Então, acho que a arquitetura começar a trazer essas discussões para a mesa, discutir a favela, mas com propriedade, ainda quem estiver discutindo forem pessoas faveladas, pessoas que entendem essa vivência, eu acho que a discussão ela ganha um potencial, ela se materializa mais, sabe, assim, se torna mais efetiva para mim. E que esse estilo de vida da favela também não é algo ruim, porque as pessoas acham que na favela só tem coisa ruim, sabe? E, tipo, não é, cara, é massa demais. Eu demorei muito pra aprender, porque eu aprendi desde muito nova, escola e tal, a negar isso, sabe? E hoje eu tenho orgulho do caramba. Eu tinha vergonha de falar que eu morava na favela. Hoje em dia eu tenho muito orgulho, eu fico muito feliz de chegar aqui. Eu sei que eu posso chegar a hora que for, com quem eu for, sabe, do jeito que for, que eu vou estar segura, que as pessoas aqui, tipo, sei lá, já aconteceu, por exemplo, incêndio aqui na favela. Velho, movimenta todo mundo, sabe? É uma união, assim, uma coisa bonita. E de tudo, pra tudo, comércio, você fortalecer a galera daqui mesmo. E Rodrigo, muitas vezes quem tá de fora não enxerga essas coisas, sabe? Essa estrutura de vida da favela. Esse sentimento seu, ele é muito real. Porque, na verdade, assim,
se você for parar para pensar, a gente é incentivado a não achar aquele lugar legal, a sentir receio de morar ali. Porque você não vê uma representação positiva, você entende que pessoas... isso fica no nosso imaginário durante muito tempo, até quando você tem um senso crítico, porque é muito desconfortável. Você sai da favela e vai conviver assim, na chamada cidade formal, né? E você vive suas coisas lá e você volta pra favela, é outro mundo. Muitas das pessoas que convivem ali com você, elas não estão ali, elas não consomem a cidade da mesma forma que você. Sim. E existe essa diferença, como as pessoas da favela, elas veem aquele lugar como um lugar de amor, de afeto, de solidariedade. Elas enxergam isso, e o olhar externo ele não vê da mesma forma, ele vê como um lugar que precisa de uma intervenção, de uma limpeza, de uma higienização. E quando existe quando tem um confronto dessas forças, você tem esse processo, que é uma intervenção que não agrada ninguém, que não traz benefício, que não cria nada, que não é efetiva. Então, assim, a ideia do podcast é até a gente discutir essas coisas, para que as pessoas que estejam ouvindo reflitam sobre essas intervenções que elas veem, sobre que reais intervenções devem ser feitas, zonas de diálogo com essas pessoas. Tem muitos projetos hoje nas favelas que as pessoas estão dialogando, estão cobrando dos seus líderes comunitários esse tipo de intervenção, esse tipo de obra. Eu acho que é isso, assim, que eu tenho para falar aqui. Será que eu posso só botar uma pontuação? Pode, cara. Claro. Eu lembrei de uma conversa que eu estava tendo com o Marcos dias aí para trás, que eram sobre exatamente essa questão do projeto na favela, nessa vertente estética, sabe? Porque pra gente não correr o risco, acho que é o que a gente estava conversando, de não correr o risco de tentar reproduzir na favela soluções ou tipos de espaço que a gente normalmente produz para a classe média alta, sabe? Porque a gente corre o risco de produzir uma cópia, só que em pior qualidade, sabe? Quando a gente realmente entende que, ao invés de fazer um espaço gourmet no terraço, a gente realmente entende o que o terraço significa e toma partido daquilo para começar a propor intervenções, a gente começa a se destoar desses vícios ou maneiras de projetar, ou maneiras de tentar intervir, e começa realmente a dialogar com aquele contexto de uma maneira melhor, sabe? Começa a se aproveitar da estética do reboco, do tijolo exposto, das esquadrias que estão lá, para começar a realmente modificar e brincar com essas formas dentro daquele universo. Porque senão parece que sempre existe um ideal de caso, um ideal de coisa a ser seguida. A gente vai introjetando isso na favela. Parece que tá sempre aquém, sabe? Não é um barraco na pedreira. Mas não tem problema dele ser um barraco na pedreira. Ele pode ser um barraco bom pra caramba e completamente diferente. E talvez de uma maneira tão boa para aquele contexto que se fosse uma mansão do Mangabeiras ali não ia ter a mesma qualidade. É legal, Gabriel, é legal você estar falando isso. Vocês todos vão lembrar. Sabe quando sai uma notícia assim de um grande traficante foi preso na favela e a notícia é o repórter louco porque o cara tinha uma mansão lá no topo com uma hidromassagem, uma piscina, a casa do cara era uma super casa e todo mundo impressionado por uma casa na favela ter tantas condições. Primeiro porque não se espera, né, que uma casa na favela ela seja de tijolo de fora, mas tem uma televisão de 52 polegadas. E há sempre esse questionamento das pessoas assim, nossa, a pessoa não reboca a própria casa, mas tem uma geladeira de inox. Sim. Tem um iPhone. Sabe, esse negócio de modelização que você tá falando é muito assim, sabe? E exatamente, eu fico preocupado com as intervenções que são feitas nas favelas, e muitas dessas intervenções, elas modificam aquele espaço, fazendo de uma forma que aquelas pessoas não consigam permanecer ali. Às vezes até encarecendo aquele espaço. Uhum. E aquela população, você faz algumas modificações, alterações, emprega algumas coisas naqueles espaços, e aquelas populações não consigam permanecer ou custear a vida ali, porque a vida delas não modifica. Você não aumenta o salário de ninguém com nenhuma modificação espacial. E modificações espaciais na cidade, ela traz especulação imobiliária, ela traz N coisas. No meu estudo de caso, que a gente teve na Vila São José, teve a abertura da extensão da Avenida Pedro II, né, por decreto de utilização pública. E uma das grandes reclamações dos moradores, além da perda da identidade, da memória do lugar, era principalmente a questão de que
tudo que estava abrindo próximo eram grandes padarias, eram supermercados, eram coisas que geralmente eles não usavam, eles não usam, não é o tipo de comércio que eles consomem. Então, onde que estava porque o comércio informal a qual essas pessoas costumavam lidar, que era o comércio que tinha dentro da própria vila, ele talvez não funcione naquela nova lógica de condomínio. Uhum. Então, isso foi uma das discussões que foi acendendo, sabe? Que essas intervenções, elas são muitas vezes perigosas e eu não gosto de pensar que elas sejam intencionais. Acho que às vezes elas são, viu? Elas são. Acho que muitas vezes elas são. Eu acho que é uma inocência sua, Wesley. Isso aí. Estou tentando ser inocente aqui. Eu acho que tem uma gentrificação que ela é, né, ela muito intencional, assim, que vale muito dessa estética, né, de gourmetizar, o raio gourmetizador das coisas, né? Gourmetiza aquilo ali, e aí acaba gerando esse aumento de preço, mas eu acho que também tem uma gentrificação que ela é natural do sistema, né, desigual e mal pensado, mal feito mesmo que a gente está inserido, assim, que, né, a partir do momento que os ricos eles não têm necessidade ou interesse de morar em um lugar precário, um lugar problemático para ele, e aí o pobre ele também não tem esse interesse, mas ele tem essa necessidade. A partir do momento que existe qualquer tipo de melhora naquele lugar, a tendência é o pobre ser afastado daquele lugar, porque agora o rico passa a ter interesse naquele lugar e ele tem mais capital para disputar aquele espaço. Ele tem mais, porque o território hoje está resumido a isso de capital, né? Um exemplo que eu acho muito bom aqui em BH é onde tem o prédio, o hotel do Roberto Justus, na Rio de Janeiro com contorno, sabe? Esse prédio bizarríssimo que ele fica perto da Praça da Estação. É na frente do Iapoque ali. Bem na frente do Iapoque. É um exemplo ótimo disso, porque ele está relacionado a um plano bizarro de revitalização daquela era, né? Requalificação daquela área toda, que tinha a ver com a Copa. Então, tem um prédio do Roberto Justus, tem mais uns 3 ou 4 empreendimentos na mesma área de alto luxo, e é uma das áreas mais precárias, né, do centro em relação à iluminação, em relação à segurança pública. E só que o prédio do Roberto Justus ele foi instalado ali porque eles acreditavam que essa revitalização urbana ia para frente, e ela não foi para frente. Então, quando ela não foi para frente, ficou esse prédio bizarro, mas, né, qual que é o ricaço que ele vai querer ir num hotel que ele é cercado por uma área que ele considera que é degradada, com sujeitos que ele não quer se relacionar? Então, assim, quando você aumenta qualquer melhoria atualmente hoje, que depende desse grande capital nas cidades, ela está respondendo ao interesse de classes sociais mais ricas, interesses públicos que estão que são a reprodução desses interesses dessa classe burguesa e branca, né? Então, quando você aumenta a qualidade de qualquer espaço, ele passa a ser um espaço de interesse dessa classe. E aí essa classe vai lá e expulsa a classe que tem menos condição de estar nesse lugar. Eu morei a vida toda ali no Altos Pinheiros, debaixo da BR, né? O meu bairro passou muito por isso, assim. Você tinha trailer, né? Tipo, na época eu era criança, tinha um Jacaré, que era um trailer de sanduíche, e acabou que ele mudou de dono muitas vezes, porque ele era extremamente perigoso, no território tinha um problema muito grande de disputa com o tráfico, e aí acabava que a galera deixou de sair na rua para comer de noite e tal. E agora, assim, 10 anos depois, assim, você tem um movimento econômico que é bizarro no bairro, assim, onde você tem um bairro que ele estava se degradando, né, os lugares fechados por estar se tornando uma região perigosa, começa a reabrir, né, um boom de coisa começou a abrir, os aluguéis começam a aumentar e todas essas coisas são coisas gourmetizadas, sabe? Tipo assim, abrir um restaurante agora que é super chique, restaurantes antigos passaram a ter uma roupagem nova,
e você começa a ter essa expulsão de moradores mais antigos do bairro. E isso, na periferia, né, e isso eu estou falando de um bairro, assim, existe uma parte que ela é favela dentro do bairro, mas no bairro todo não é uma favela, é um bairro periférico antigo, né? Mas dentro da favela, isso funciona da mesma forma, né? Eu acho que o problema é a gente, às vezes, lida com a favela, entendendo que o que acontece no centro da cidade, o que acontece em outros bairros periféricos, não vai acontecer dentro da favela. E sim, vai acontecer especulação imobiliária, vai acontecer gentrificação. Então, se a gente não consegue lidar com isso no centro da cidade, a gente também não vai conseguir lidar na favela, né? Só falando uma coisa aí que o Marcos me fez lembrar, e pegando um gancho que eu tinha escutado, eu não sei se foi o Marcos que falou, se foi o Wesley, mas... Ah, não foi o Wesley, sim. Mas é que muitas vezes esse movimento de, por exemplo, um prédio do Roberto Justo no meio do nada, sabe? No meio do, sei lá, da parte degradada do centro, um prédio de não sei aonde surgindo na periferia da cidade, ou tanto de condomínio que a gente tem, por exemplo, subindo para Venda Nova ali, Nova Lima, tanto para baixo quanto lá para cima também, Nova Lima, Neves. É porque muitas vezes esses projetos eles estão, não sei, ancorados em uma intervenção do próprio poder público que ele visa requalificar aquela região para atrair investimento. O corredor do MOVE na Antônio Carlos é um exemplo disso. O prédio do Roberto Justus, ele tem uma estratégia dele estar ali, sabe? Ele está conectado de alguma forma com uma linha de mobilidade urbana que leva ele leva talvez o empresário até o aeroporto, sabe? Então a cidade ela vai se organizando em torno desses pontos onde o próprio poder público ele é o primeiro agente que realmente investe dinheiro para trazer esse tipo de capital, sabe? E é esse que é o grande problema, é que muitas vezes não se considera o que está no meio do caminho. Por exemplo, entre o centro de Belo Horizonte e o que a gente chama do vetor norte de BH, né, que é a parte de Venda Nova ali, já indo para Vespasiano, a gente tem um tanto de bairros que foram atravessados pelo projeto de duplicação da Antônio Carlos e instalação do MOVE. E ele visa fazer essa conexão mais rápida entre a Zona Norte de BH e o centro. Um desses bairros, acho que o que mais sofreu com isso é a Lagoinha, por exemplo. Começou a ter um tanto de viaduto que passou no meio do bairro. O bairro ele foi fragmentado em dois contextos diferentes. Você não tem mais a Lagoinha de centro. Você tem uma porção de um lado, uma porção do outro. E aí você instaura um vazio urbano ali no meio, que aí é outro ponto que eu queria entrar, que é onde normalmente sempre é um grupo, um contingente populacional que sempre está vinculado também à especulação imobiliária, que é a questão dos moradores de rua, dos usuários de droga, usuários de crack na maioria das vezes, ou catadores de papel também. Todo mundo compõe, parece uma massa homogênea ali, de pessoas, e eles começam a se instalar nesses vazios urbanos, muito por conta de uma péssima política pública de assistência, de fato, e também em função de um urbanismo que corta um bairro em dois contextos diferentes e instaura um lugar onde ninguém quer, e onde ninguém quer é relegado a quem não é ninguém na nossa sociedade, né? Que é o estigma que essa população recebe. Então, se você for do centro até a Nova Cachoeirinha, você vai ver pontos de tráfico ali em qualquer ônibus que você passar. Isso tem tudo a ver com especulação imobiliária, sabe? E o grande problema é que sempre, a maioria das vezes o poder público ele é o primeiro agente. Ele coloca projetos que ou seja museu, ou seja grandes avenidas, ou seja bairros novos que visam atrair o olhar do capital para que apareçam novas formas de lucrar com aquele espaço, sabe? Vai desde um Roberto Justo da vida até, não sei, uma cidade administrativa que o Niemeyer fez no meio do nada, sabe? Perfeito, Gabriel. E eu fico passando para vocês dois que são arquitetos, né? Eu fico fazendo uma analogia seguinte. Porque na Vila São José, diferente de outras implantações de programa do Vila Viva, a vila não foram introduzidos os apartamentos, os prédios e a parte da favela ficou. Não, a favela realmente deixou toda de existir. Não existia uma casa como era antigamente.
porque teve a extensão da Pedro II. Então você teve a implantação pelo lado da direita e da esquerda dos prédios do Vila Viva. Com um período depois, aquelas pessoas, assim, alguma parte da população recebeu a indenização, parte recebeu os apartamentos, e parte, há um tempo depois, um período de carência de 5, 6 anos, eles podem vender aqueles apartamentos, e muitos apartamentos estão à venda. Quanto vocês acham que uma pessoa consegue num apartamento popular daquele? Não muito, né? Porque se para pensar 53 metros quadrados, para geralmente famílias de 4, 5 pessoas, é algo complicado. Mas eu não acho que eles consigam mais de 100 mil reais num apartamento daquele, num prédio daquele, e essas pessoas geralmente elas voltam a conseguir investir o dinheiro que elas ganham vendendo, morando de novo na periferia, em cidades como Vespasiano, Ribeirão das Neves, enfim. Só que eu fico pensando o que vai acontecer com o espaço de moradia desses prédios quando, por exemplo, se esses prédios começarem a ficar vazios, há uma chance da gente ter uma tomada de especulação imobiliária e aquilo ali se tornar uma área de grande valorização e você depois ter futuramente torres sendo erguidas ali porque aquelas áreas foram vendidas. Eu não sei, eu fico pegando muita viagem nesses pequenos exemplos porque são intervenções que vão surgindo ao longo do tempo e no final elas têm um resultado desastroso, sabe? Eu acho que esse processo, né, que é o processo comum de toda gentrificação, que é, né, você vai ter primeiro esse esvaziamento, a degradação, até que vira um problema na cidade a ser resolvido, né? Aí você tem as notícias, você tem o jornal sensacionalista que fala sobre a criminalidade no lugar, sobre o descaso público, e aí depois é muito possível que isso aconteça mesmo, né? Mas eu acho que quando eu falo sobre dois processos assim de gentrificação, um que eu acho que é mais cruel, que ele tem a ver muito com esse caso que você está descrevendo, e com esses grandes exemplos, né, a cidade administrativa, o exemplo que o Gabriel citou da Lagoinha, é um processo de gentrificação que é muito forte, né, muito planejado, muito tem a ver com esses interesses de classe, assim, né. Eu acho que, mas em territórios populares, no geral, já tem esse problema que anterior a esse processo de gentrificação, que é essa parada de você gerar uma melhoria no lugar, e por conta desse problema da propriedade privada, né, de como se lida com ela, você não consegue garantir a permanência do pessoal ali, né, tipo... teve um tempo que eu estava por dentro da faculdade também e por fora também na militância, fazendo assessoria de grupos de ocupações irregulares na área perto da BR, e aí um processo que era muito comum era ter um assentamento, ter um lugar no assentamento que é um lugar privilegiado, assim, entre aspas, que tem um terreno plano, e aí a galera construía ali, só que vendia aquela casa, ia construir uma casa muito pior, num lugar muito menos instável, para conseguir pouca grana em cima daquilo ali, mas já é uma grana, né? Alguma coisa. E aí isso aí gerava um movimento de especulação dentro da própria ocupação irregular. Então, assim, só que isso a gente está falando de terrenos que valem o quê? 10 mil, 5 mil reais. Então, tipo assim, não interessa o mercado. Agora, quando a gente fala de um reassentamento do tamanho, por exemplo, dos reassentamentos da Vila Viva, que gera o apartamento ele vale pouco, mas o terreno em si, o potencial construtivo daquela área, vale milhões, assim, pode mudar completamente uma região econômica, a gente passa a discutir coisas muito sérias, né? Interesses muito sérios e muito maquiavélicos por trás disso, né? Então, assim, eu acho que todas essas intervenções são mal feitas. Eu acho que tem sim essa ideia um pouco maquiavélica, mas que tem a ver com isso, né? De vamos fazer mal feito, vamos deixar degradar, vamos deixar as pessoas venderem, especularem, e aí a gente depois vem e fala assim, já que não deu certo para habitação de interesse social, a gente faz torre, né? A gente coloca os ricos morando e tal. Eu acho que, assim, isso é um processo que a gente está caindo
não só no Brasil, mas de forma geral e global, tem muito a ver com a forma como a gente constrói cidade, né? Quando a gente constrói cidade a partir da propriedade privada e a partir do quem tem mais, manda mais na cidade, eu acho que gera esse problema, gera uma gentrificação que ela é natural, assim. E nessa discussão toda de modificação estética do espaço da favela, valorização e empreendimento de alguns serviços, uma das principais coisas que essas intervenções me incomodam é a perda do sentimento de lugar para aquelas pessoas, dependendo do tipo de transformação que você tem. Porque, como a gente já discutiu aqui, o aspecto da favela, o visual da favela, não é um problema para quem está lá dentro. Uhum. Ele é um problema para quem vem de fora. Então, aquelas pessoas, elas têm uma ligação com aquela viela, com aquele bico, com aquela rua, com o seu vizinho, com aquela estrutura, com o seu cotidiano. Essas modificações de verticalizar a forma que você organiza essas pessoas, a forma que elas vão morar, talvez o resto de suas vidas, é um pouco doloroso de se ver o processo, porque assim, eu ainda, por mais que o processo se aperfeiçoe, eu não acho que, por exemplo, a Rubel fale sempre, mas eu acho que ainda eles estão longe de atingir a perfeição em relação a agradar aqueles que são diretamente atingidos, a fazer o bem para aqueles que são diretamente atingidos, que são as populações periféricas, as populações marginalizadas, sabe? As populações das favelas. E esse processo de estabilização, ele vai totalmente de frente à perda da memória do lugar, sabe? Ao romper esse vínculo que as pessoas têm com a história daquele lugar. Para muitas pessoas pode ser importante, mas para a gente sabe o quão importante é essa identificação. Uhum. E muitas vezes a favela ela é um território muito negligenciado para aqueles que vêm lá de fora. Mas para quem vivencia aquilo, vivencia a vida ali, as pessoas que pesquisam e realmente querem ter discussões úteis sobre aquele espaço, sabe, é o que me deixa muito feliz. Eu começar a ler livros são produzidos, eu tenho diversos livros aqui na minha estante, que eu até vou indicar depois. Abre muito meus olhos para essas discussões, para coisas que eu tenho que ficar mais atento ao meu redor, sabe? Eu acho que o que você falou, Wesley, me faz lembrar de um caso que ele é bem caricato, assim. Eu li num estudo de uma professora da Unicamp, né? Ela chama Mariana Fick. Ela estava estudando sobre quando São Paulo, lá, acho que era na década de 90, quando eles começaram a fazer a Faria Lima, que era para ser um grande eixo ali de negócio. Só que eles esbarraram, como sempre esbarram, favelas que já estavam assentadas na região. Acho que o estudo dela é mais ou menos mostrando como que se deu esse processo de expulsão daqueles favelados dali. Só que restou um bolsão de favela, depois que a avenida já tinha sido inaugurada. O governo era do Maluf até. E o que o pessoal fez foi... O Maluf propôs uma política de revitalização daquele bolsão de favela que tinha sobrado, através da arrecadação de dinheiro dos empresários que tinham prédios ou lojas naquela avenida. E com esse dinheiro eles conseguiram construir não sei quantos prédios lá, com o restante jogaram, como sempre faz, os favelados para a periferia da cidade. Só que depois ela fez um estudo sobre o preço da terra antes e depois dessa repaginada no visual da favela. E o pessoal ganhou muito dinheiro por metro quadrado ali da área. O aluguel aumentou simplesmente por não ter um amontoado de barracão mais e ser um conjunto de prédios. Mostra que muitas vezes a intenção, ou talvez a vontade, não é nem vontade, mas o respeito à identidade ou a maneira como as relações sociais elas estão acontecendo naquele território, isso importa pouco, sabe? De frente com o que está do lado dele. Sempre isso. Sempre existe essa tensão entre tá na favela, o que tá por fora, e eu acho que esse é um exemplo caricato mais ou menos disso, sabe? Onde a identidade do lugar, ela perde valor e ela é passada por cima simplesmente em função de, talvez, conversar com um contexto que foi colocado lá. Eu sempre vejo muito isso, sabe? Essa questão de você manejar aquele território para ele, mesmo que você não consiga controlar ele em toda a questão, na totalidade, você tenta tirar o máximo de proveito daquilo em relação ao que tá a cidade que está cercando ele, a cidade formal. Você não pode apagar a favela, você aproveita o que você pode dela, né? Uhum. Tira o máximo que você pode sem se importar com a favela. Alguns exemplos mundo afora de intervenções que você tem em favela
Muitas assim, a taxa não tem tanto sucesso assim. As intervenções geralmente não levam em consideração também os problemas, da mesma forma que acontece no Brasil. Mas, por exemplo, as favelas de Medellín, na Colômbia, né, Medellín, eles fazem algumas alterações no espaço lá, por exemplo, a implantação das escadas rolantes, porque são favelas bem íngremes, né, são áreas bem altas. São pequenas intervenções que eu acho que elas acrescentam aquele espaço e beneficiam aquela população, porque você traz mobilidade para aquelas pessoas. Então, essas pequenas intervenções que acontecem, elas não são um problema. O problema é quando o todo da intervenção, a intenção dela, ou o que está mascarado por trás, é uma higienização, uma modificação radical daquele espaço, porque aquele espaço é visto como um espaço errado, como um espaço que não deveria existir. Quando a favela é incorporada à cidade, assim, muitas cidades incorporam a favela na cidade, trazendo a favela num contexto do turismo, né? Favelas viram cenários de turismo, é curioso ver aquele lugar, e isso pra mim é bizarro, porque já cai pro exotismo muitas vezes, sabe? Não sei se vocês... Eles têm a favela favorita deles para que ela vire o turismo e invista o que pode investir naquilo, e usa como se estivesse fazendo aquilo para todas, né? Tipo, exato. É bem... Safari, né? É basicamente aquele vídeo do Porta dos Fundos, já viu que é um safari? Sim. É um bando de gringo no carrinho, e ele falando, ali tá o pobre, ó, ali, aquele ali é o pobre à sua direita, aquele ali é a mãe que abandonou o filho. Mas é meio bizarro, assim, esse turismo na favela, porque o turismo na favela, assim, as pessoas vão até o alto do morro e falam que vista linda, vão pro baile funk, mas nitidamente, quando elas sobem o morro, o que elas estão esperando ver? É como se você fosse pra Amazônia ver um índio e você encontrasse um índio com um iPhone e você falou, não, tá errado, eu não esperei ver você assim. Não pode. E muitas pessoas que eu conheço que vão para turismo na favela voltam chocadas pelas pessoas lá terem, às vezes, condições, equipamentos, terem uma estrutura de vida melhor do que elas. Eu falei, como assim? O que você tava esperando e ver exatamente? O quê? Crianças sem camisa correndo e te pedindo um dinheiro. Pessoas gritando, sabe? Todo aquele estereotipo que você espera ver. Claro, você pode encontrar isso? Pode. Mas a favela não se resume a isso. E esse turismo, pra mim, é bizarro. É super bizarro. Um zoológico, né, velho? Favelado. Pare humano, né? Eu acho que a gente tem um tema, né? A gente conseguiu discutir por alguns pontos aqui. O que vocês acham? Eu acho que é show mesmo. Então, vamos pro próximo quadro? Bora. Então, gente, agora a gente vai para o nosso terceiro momento, que é o Aconteceu na Semana. Então, cada pessoa vai trazer para a mesa alguma coisa que aconteceu, que chamou a atenção dela. Não precisa estar ligado ao tema do podcast, né? Pode ser uma notícia, um fato, alguma coisa curiosa. Eu acho que eu vou começar, pode ser? Tá tudo bem para vocês? Que eu já emendo a fala. Eu queria falar, eu tô sem Wi-Fi em casa hoje, então eu tô tirando tudo da minha cabeça. Mas é uma notícia que relaciona nos Estados Unidos a quantidade de mortes por Covid nos negros. Que assim, foi uma coisa que me bateu muito, né? Assim, claro que choca a gente, né? A gente tá nesse time, né? Nesse lado. Então choca muito por conta dessa questão de falta de assistência, plano de saúde lá, que lá não tem um plano de saúde gratuito, né? E o número de mortes lá entre os negros está maior, assim, do que entre os outros, né? Negros e latinos. Sim. Aqui no Brasil eles iam soltar um dado por raça. Eu não sei se soltaram, também, vocês sabem? Soltaram. A Nilma compartilhou. Eu vi, mas assim, tem uma quantidade absurda, assim, de negros também que estão morrendo pelo Covid. Vários dos que eu vi, inclusive, eram. Então, pra galera, é mais um aviso, assim, aconteceu na semana triste, eu não gosto de fazer coisa triste, que pra galera ficar atenta mesmo, tomar muito cuidado, porque a gente sabe que se estiver no hospital, pra quem que eles vão dar preferência, pra quem que eles vão olhar mais, e assim, eu não vou poder dar um dado aqui exato, porque eu tô sem a notícia, mas procura saber, joga no Google, e toma cuidado, gente, fica em casa. Fica vendo um filminho aí, faz uma coisa, sei lá, dorme o dia inteiro. Mas, o povo tá querendo matar a gente, mas a gente não pode deixar, não. Dorme o dia inteiro é ótimo. Assim, essa discussão sobre os negros tá tendo números exponenciais nos Estados Unidos, né? Eu vi muitas notícias sobre isso mesmo, muitos compartilhamentos. Quando você para pensar que a gente está tratando de população vulnerável, população marginalizada ou periférica, a gente basicamente também está falando de população majoritariamente negra. Então, esses dados, assim, eles
eles são preocupantes, sim, que isso reflete que a periferia, a população de rua, a população marginalizada, ela está morrendo, ela está sem acesso ao sistema de saúde e sem acesso às condições básicas de precaução. E a gente está discutindo nos Estados Unidos, a gente não está nem trazendo essa discussão ainda para o Brasil, porque Mas ainda a gente os sabe índices... que aqui vai acontecer o mesmo. a gente teve a discussão do programa todo pautado sobre favela. Para pensar, a gente já está tendo alguns casos aí, casos significativos de mortes na Rocinha, Paraisópolis, e a gente sabe que em BH, por exemplo, a gente tem o aglomerado da Serra, que é um grande aglomerado, moram muitas famílias, muitas pessoas, que uma doença dessa numa região como aquela causaria um imenso estrago, uma correria, uma superlotação do sistema público de saúde, exoneração, perda de serviço, sabe? E um colapso. Então, o que a gente menos quer é que essa população que já é vulnerável seja afetada por essa pandemia. Então, fiquem em casa, cuidem do próximo, que a gente já tinha discutido no último programa. E pode brigar com o vizinho, pode chamar a atenção dele, tá tudo bem, sabe? Sei lá, de máscara. Olha pro outro, porque assim, se não for a gente lutando pela gente mesmo, ninguém vai estar. Agora, aproveitando que a gente está falando do Covid, eu posso puxar? Posso falar o meu? Claro. Eu não sei se vocês viram essas notícias da quantidade de homens negros que estavam com problema a usar máscaras por serem confundidos com bandidos. Viram isso, né? E primeiro foi uma notícia que viralizou, foi de um americano, que ele sofreu entrar no supermercado, que ele foi comprar algo e ele estava com uma máscara, e não é uma máscara aquelas máscaras Toca Ninja que remete a um assaltante e tal. É uma máscara estampada, tipo assim, quadriculada, uma máscara, nitidamente uma máscara personalizada, e na verdade o cara foi confundido com um assaltante. Então eu trago o seguinte, e depois eu comecei a ver de outros. No Brasil, em vários outros lugares, o mesmo caso acontecendo. Eu, por exemplo, eu posso pôr uma máscara e dependendo do lugar que eu andar, eu vou ser confundido com um assaltante por ser um cara negro, primeiramente, não por estar usando uma máscara. Porque a gente está vivendo num momento de pandemia, onde todo mundo está usando máscara, já é um cenário conhecido, é o que você vê na televisão, é o que você está sendo orientado a fazer, e quando você vê outro indivíduo com máscara, a primeira coisa que você pensa é que ele é um assaltante. Que preguiça, né, gente? A gente já tá passando por uma situação muito difícil. Além de se proteger, ter que lidar com o racismo enquanto você compra produtos. Que saco. Preto sem máscara, ele já é confundido, imagina como. Todo é ser preto mesmo. Exatamente. Essa que é a questão. Porque assim, se tá todo mundo usando máscara, por que eu usando máscara seria visto de forma diferenciada? Porque a questão ali não é a máscara, a questão é a minha cor mesmo. Isso não muda e a máscara só mostra que ela é um complemento visual que as pessoas esperam ver de um cara negro. E eu não tô falando porque foi um americano, eu tô falando de vários outros caras que passaram a mesma coisa e se sentem desconfortáveis em usar máscara. Por exemplo, sabe vocês aí que são caras pretos também, sabe o desconforto que a gente sente às vezes de usar uma touca, dependendo do ambiente que você tá? É tipo isso, eu fico pensando, dependendo do lugar que eu tiver, eu vou pensar 2 vezes em colocar minha máscara ou não, porque eu posso causar uma impressão de que eu vou roubar alguém. Então, assim, não vou me proteger pra não sujar a minha imagem. Saco, né? Assim, eu trouxe isso acontecendo na semana só porque é uma coisa que me incomodou bastante, porque a gente ainda tem que ficar pensando nessas coisas em momentos complicados, sabe? E a gente tem que falar disso mesmo. Eu acho que o racismo ele continua sempre a mesma coisa. Independente da situação ou do contexto que a gente esteja vivendo. Ele sempre arruma um jeito de adentrar as relações sociais aí e atualizar as maneiras de você subjugar o outro. Exatamente, ele é sempre atual, sempre novo. Sempre novo não, né? Se adapta, né? Não, ele é velho, mas ele se atualiza. Exato. Não fica de quarentena. E você, Marcos, o que você tem pra falar? Eu vou ser mais positivo aí. Que bom! Que bom, né, velho? Não tem um bom aconteceu na semana, não. Na verdade, estou meio desatualizado, assim, nesse início de semana, mas tá acontecendo, assim. Eu tô achando, tenho acompanhado e tô achando muito massa o trabalho que o MLB vem fazendo, né? O movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, com a campanha da Rede Solidária, assim. E eles têm feito uma mobilização muito massa, assim, em todos os estados, né? Então, todo dia eles estão divulgando como é que tá sendo a campanha, a Rede Solidária nos diversos estados e também atualização de contas, né, pra galera ajudar e tal. E aí tem um site, né, mlbbrasil.org/rede solidária. E aí, tipo assim, no site tem todas as informações super organizado, assim,
por estado, como é que as pessoas fazem para conseguir ajudar. E eu tenho achado o trabalho muito massa mesmo e muito necessário, né, nesse momento, assim, que a Drica falou, assim, né, já que tá difícil pelo estado aí, né, com o presidente genocida que a gente tem, o governador que tá indo na dele, já que eles não podem fazer muito pela gente, então a gente tem que achar outras formas, né, de atuar aí. Parabéns pelo pessoal do MLB também, pra eles, né? Porque tá bonito mesmo. Tá bonito mesmo o movimento, assim. Acho que é bom a gente saber que nos momentos tão terríveis, assim, a gente pode contar com muita coisa, né? Assim, dá quase um quentinho. Não, dá um quentinho no coração, mesmo no meio da loucura, assim. Lembrar, Marcos. E você, Gabriel, o que você trouxe? Eu trouxe... Foi uma coisa que eu vi essa semana, eu fiquei bem, acho que interessado, foi um debate bem massa. E eu não sei se pode recomendar outros podcasts aqui. Claro, mas né? É um que... Não, na verdade não pode, tô brincando. Corpo, Discurso e Território, e teve um debate entre a Gabriela Gá e a Tainá de Paula. A Gabriela Gá é professora da UF, ela é preta também, ela está nesse mesmo debate de tentar enegrecer a academia. A Tainá de Paula, ela também está vinculada a esses debates e discute racialidade e idade. E eles fizeram um podcast sobre cidade, racismo e necropolítica, tentando amarrar a situação do Brasil como a gente tem atualmente. Aí eu achei massa pra caralho, mas eu achei... Pode sim, cara. Que isso, a gente já falou coisa pior aqui. Pode. A gente indica. Eu achei legal pra caramba. A maneira como se amarrou o sistema de genocídio que a gente tem da população negra, né? O debate também que a gente tem quando o negro ele deixa de ser o senhor único do seu corpo, né? Porque você tem o tempo todo a polícia ou o Estado ou diversos tipos de mecanismos do racismo mesmo, tentando reafirmar que existe uma relação de subjugação e como que isso está mais ou menos atrelado à produção da cidade. Então eu achei um debate bem massa, eu deixo indicado aqui. Nossa, massa demais, perfeito. Gente, é isso aí, aconteceu na semana. Eu acho que agora a gente pode ir de preto para preto. Agora o de preto para preto. De preto para preto é aquela parte do programa que a gente traz uma indicação. Cada participante fala de uma música, um filme, um livro, um feed no Instagram, uma live, seja o que for para vocês visitarem, aproveitarem a quarentena, consumirem um pouco de conteúdo legal. Quem quer começar? Eu posso começar, então. Pode ir, vai lá. Você é a visita. Eu queria indicar um documentário que chama Exclusos. Ele está no YouTube, com 45 minutinhos, e é sobre entrevistas com moradores de rua de São Paulo. Então eles pegam alguns moradores e fazem diálogos de 5 a 6 minutos com cada um deles, mais ou menos tentando entender que tipo de sujeito está ali para além dos estigmas do dia a dia. E aí eu acho, a maioria é preta também, como já esperar, mas eu acho que é um documentário que ele é bom e é necessário também. Eu já vi esse documentário, ele é muito massa. Perfeito, Gabriel. Marcos? Então, assim, trazendo um pouco aí também daquela discussão aí da estética, né, da periferia, assim, eu acho que o movimento hip hop ele é muito importante dentro dessas discussões estéticas, culturais. Assim, uma parada que eu vou dar uma indicação, assim, talvez possa ser meio antiga, acho que o Gabriel, assim, pelo menos não sei se vocês conhecem, mas é uma série que toda vez que eu lembro que ela foi cancelada pela Netflix eu fico indignado, que chama The Get Down, e queria indicar ela. Sou apaixonado com essa série, fico puto porque ela foi cancelada. Eu também. Velho. Tipo assim, eu tava lembrando dela hoje, assim, e aí eu tava lembrando disso, tipo assim, pô, é uma série muito foda, né, muito bem feita, assim, a produção é muito incrível, e ela eu acho que ela conta de uma maneira muito divertida, assim, empolgante também sobre essa história do hip hop nos Estados Unidos, assim. Então acho que não consigo entender por que ela foi cancelada até hoje. Assim. Pois é, velho. Tipo... A justificativa na época, assim, isso, pra quem não sabe, The Get Down gerou uma certa polêmica, que a justificativa na época da Netflix é de que a série tinha um custo de produção muito caro por causa do visual, da reconstrução do cenário,
porque era uma Nova York ali, né, em outro período. Porém, a Netflix gasta bastante com outros conteúdos também. E uma das coisas que acendeu na época do cancelamento da série, que eu lembro muito bem, foi a discussão de que conteúdo geralmente voltado para populações pretas, latinas, não ia tanto para frente, por isso que a série não tinha encantado tantas pessoas. O que a gente sabe que é uma mentira, porque qualquer conteúdo latino ou negro que entra na Netflix é consumido em grande massa. Não sei. A série é fantástica, ela tem uma trilha sonora fantástica, eu tenho uma trilha sonora salva de Tegueridal, porque eu fico escutando, fraga. É uma série incrível, a ambientação incrível, o Emicida visitou o set de filmagens, fraga, ele é um grande fã da série também, eu acho que vale muito a pena procurar e, quem sabe, né, torcer por uma possível continuação no futuro, que eu duvido. Nossa, não, acho que já perdeu o timing já, eu acho que infelizmente não vai ter. Quem dera, nossa. Gente, não vamos ser... Desanime, né? Às vezes o Jay-Z vai e coloca um dinheiro nela, quem sabe. Nossa, quem sabe, né, velho? Jay-Z salvando o mundo. Eu quero indicar 3 coisas. Primeiro são 2 livros. Eu quero indicar 4 coisas, na verdade, porque eu vou me valorizar um pouco, porque é o seguinte, primeiro, são 2 livros, porque como eu disse, falar desse tema acendeu muito pra mim toda a minha trajetória na pesquisa sobre a desfavelização da Vila São José, e isso me fez abrir o meu TCC esses dias e ler ele todo, fraga, o TCC, os artigos, isso é incrível, e eu quero indicar 2 livros que nortearam muito minha pesquisa, são 2 livros que eu estou segurando eles nesse exato momento, que é Um Século de Favela, da Alba Zaluá, e O Planeta Favela, do Mike Davis. São 2 livros que eu gosto muito de ler, gostei muito de ler, me ajudaram muito numa concepção de como eu deveria entender aqueles espaços. Lógico, assim, que tem, como todo livro, você vai concordar e não concordar com alguns apontamentos dos autores, mas para embasamento sobre o que vem sendo discutido sobre favela, a discussão sobre favela desde o início é muito interessante, eu recomendo, são livros pequenos. A terceira indicação é um documentário, A Criminalização do Artista, que é um documentário de 2011, que eu estava fuçando na internet e achei ele está disponível no Vimeo. Ele é gratuito, é só assistir. É um documentário de 2011 que foi feito em Belo Horizonte por uns amigos que eu conheço, a galera, e eles fizeram esse documentário, ele é maravilhoso, ele conta a história da criminalização do artesão de rua, dos hippies da Praça 7, exatamente. O documentário mostra a trajetória, a violência policial contra eles, a fala deles sobre a dificuldade de se manterem, mas tem toda uma beleza estética e visual no documentário que é muito bonito e vale a pena ver, aquele tipo de documentário que o tempo vai passando, mas você não pode deixar aquilo morrer, né? E a quarta coisa, e não menos importante, eu vou depois deixar disponível para todo mundo a minha pesquisa sobre a desfavelização da Vila São José, que é a discussão da mudança da paisagem e a perda do lugar. Eu acho que é legal todo mundo ver, assim, até para quem os ouvintes aí quiserem mais, lerem mais coisas sobre esse assunto, sobre gentrificação dos espaços, sobre arquitetura de favela, sobre estética. Procurem os meninos, procurem nossas indicações aqui, e é isso. Nossa, demais. Você sempre vem com um monte de indicação, né? Eu acho incrível. Eu tenho uma indicação que não é uma coisa, eu acho que não é uma coisa feita por pretos, mas é uma coisa feita que atinge muitos pretos. E é importante falar, e é um Instagram, assim, claro, é um projeto que vocês podem seguir eles no Instagram, que é o Arquitetura na Periferia. Que eu gosto muito das meninas porque o pessoal, ele ensina construção, sabe? Eu sou meio peão, assim. Eu gosto de pegar as coisas, fazer as coisas na minha mão mesmo. Tipo, eu quero fazer minha casa, eu mesmo quero construir, levantar tijolo por tijolo. E as meninas fazem uns cursos para mulheres da periferia, para que elas mesmas aprendam a construir a casa delas, projetar a casa delas, sabe? Fazer um monte de coisa bacana, assim. Eu não conheço o projeto pessoalmente, eu nunca fui em nenhuma ação deles, por isso que eu tô indicando no Instagram. E sempre tem curso, sempre tem um monte de coisa bacana, e agora elas estão com campanha para distribuição de kit em favela também, em periferia, e eu acho massa, assim, acompanhar esses projetos da força, porque eles não estão roubando, sabe, a estética, não estão ensinando a pessoa favelada a fazer um apartamento, não, tá ensinando como é que constrói e a pessoa faz do jeito que ela quer, sabe. E eu gosto muito, assim, eu gosto demais desse projeto, espero que ele vá muito pra frente, ainda conquiste muitas coisas. Que tenha mais pretos lá envolvidos nele. Não só como alunos, mas também da produção de tudo. Ah, perfeito. Aí só uma coisa bem nada a ver assim, com o assunto, mas que antes de acabar, meu pai assistiu Bacurau, né, Drica? Pela primeira vez.
Ele tá impressionado. Eu assisti com a minha mãe. Ele gostou muito. Ele assim, tá impressionado com o filme, em geral, ele não esperava nada daquilo. Sabe, a gente não pode falar muito do filme pra não dar spoiler, pra quem não viu, mas vale essa indicação pra sempre. Ver Bacurau, sabe, é um filme que vocês já assistiram. Já assistiram, Gabriel e Marcos? Já. Já. Ainda eu tô querendo fazer sessão família também, assim, juntar Isso. todo mundo em dia, mãe, pai, irmã. Faz bem, viu? É um Faz filme bem bem da hora de ver com a família, assim, né? É bem eu assisti ele com a minha mãe e com meu filho. Foi de boa. Foi de boa. Que bom. E outra coisa, porque a Adri e a Ana, semana passada, tinha me indicado assistir o filme O Poço, né? Assisti e, sinceramente, não é tudo isso, não. Tem muitas pontas soltas, então eu dou nota 6. Vou concordar. Nossa, eu não gostei tanto, não. A Ana gostou mais. Eu não gostei. Acho que 6 eu acho que ele tem um ser bom, mas ele me dá agonia. Sabe aquele tipo de filme que quanto mais você vê, mais você vai percebendo os erros? Assim, isso é com tudo, né? Mas assim, eu vi a primeira vez e já fui me questionando assim, eu falei, não, chegava na metade do filme, eu tô assim, beleza, algo vai ser explicado. Quando algo não começa a ser explicado, eu falo, pra que eu tô vendo esse filme? Porque eu acho a explicação dele ok, sabe? Eu acho que ele é bem explicado. Eu acho ele feio, ele me dá nojo. Mas eu não gosto muito desses filmes que eles vêm com essa estética assim, eu sou cool antes de mais nada, eu sou tipo cult demais antes de mais nada. Eu gosto porque não é um filme hollywoodiano. Mas se você não entendeu, porque não era pra você. Sabe, meio assim. Lógico que eu entendi o filme, lógico, mas eu entendo assim, é aquele tipo de filme que não fica amarrando as pontas e você que tem que entender o final, você que chega nas suas próprias conclusões. Enfim, assim, é um filme nota 6. Gente, do jeito que vocês estão falando, já tô até a fim de ver o filme. Você não viu ainda, não? Não vi. Tô boiando aqui. Assiste, ele é um pouco agoniante, mas é de boa. É bem agoniante, assim. Não sei o certo, mas falaram que tem um curta, também não sei qual o nome, mas eu acho que se precisar dá pra achar no YouTube, mas uma amiga me comentou sobre um curta que é a mesma ideia do filme, mas que é melhor que o filme. Eu acho que procurando assim no Google na internet a gente deve achar, né? Assim, mas. Certeza. Deve ter hypado esse curta também, mas parece que tá no YouTube e que é a mesma ideia do filme, uns 15 minutos, melhor que o filme. Ela falou que é melhor. Tudo que o adulto sonha na vida, né? Exatamente. Então, conteúdo em pouco tempo. Conteúdo em pouco tempo. Então fica aí essas indicações. Então, gente, todas as indicações citadas aqui vão estar ligadas no post do episódio, também no nosso site linkado ao episódio, também as redes dos meninos. Marcos, Gabriel, quero agradecer a vocês pela gravação, por essa quarta-feira à noite estar aqui disposto a gravar com a gente, pelo tema, pelo conteúdo, por ter falado no Fora da Caixa. Vocês são sempre muito bem-vindos, podem voltar todas as vezes que quiserem, cara. Muito obrigado mesmo por participar. E é isso, gente. Deixa eu agradecer também, né? É verdade, Drick, vai. Marcos e Gabriel, para não chamar de Marcos e Gabriel toda hora. Muito obrigada pela participação de vocês, assim, eu aprendi pra caramba. É muito bom, assim, ver que vocês estão ocupando esses lugares e tem essa autonomia pra falar e sabe do que tá falando, sabe? Eu fico orgulhosíssima, assim, espero que pós-quarentena a gente já possa trocar muita ideia e colocar muito projeto em prática ainda. Obrigada pelo tempo que vocês dispensaram, já são quase meia-noite, vocês estão aí com a gente, nessa falação aí. Obrigada mesmo, de coração, tá? Se quiserem apresentar a rede social de vocês também pra galera seguir, acompanhar o que vocês estão produzindo aí, fica à vontade. Beleza. O meu é da Cruz aí. Tem Twitter, Facebook eu uso pouco, eu não sou de jeito. Eu queria agradecer também o convite pra gente poder estar falando um pouco o que a gente está pensando, de como vai ter esses tempos também, que eu acho que a gente precisa de canais para começar a dar visibilidade para o que os pretos estão pensando, seja em BH, seja para onde for, São Paulo, Rio, Salvador, interior de Minas. A gente segue tentando. A dar essa visibilidade, eu acho que eu admiro muito o trampo de vocês por causa disso. Porque eu acho que é um canal de tentar mostrar o que está sendo feito, sabe? Acho que às vezes é inspirador escutar um podcast, mesmo que não seja um tema onde você entenda muito do que está acontecendo, mas saber que estamos disputando narrativa, estamos revertendo
um processo histórico aí que colocou a gente para baixo por muito. É isso aí, valeu. Obrigada. A gente que agradece, Gabriel. Convite, igual o Gabriel falou, e também agradecer muito o trabalho que vocês estão fazendo, assim, tipo, agora em tempos de quarentena, né, uma parada que tá me servindo muito de alívio, assim, são os podcasts e os podcasts de produção preta, assim, no geral. Tenho aprendido muito, acho que uma plataforma de troca muito potente e vocês estão entregando uma competência muito grande, assim, no trabalho que vocês estão fazendo, tipo assim, muito da hora mesmo. E me alegra muito, né, saber que, tipo assim, tem a galera que tá dedicada a isso, assim, né, a gente conseguir contar as nossas narrativas, discutir, criar os nossos espaços, assim. Então, agradecer que a gente pôde fazer parte disso, né, nesse episódio, e agradecer que vocês estão seguindo esse trabalho com muita seriedade, muito compromisso, muito massa mesmo, gente. Valeu demais. Obrigadíssima, velho. Agradece, Gabriel e Marcos. E todo mundo que vem, os convidados, os ouvintes, a vocês, todo mundo é parte dessa construção, porque a nossa ideia é isso, é criar esse espaço de conversa, onde qualquer assunto preto, periférico é bem-vindo, qualquer pauta é bem-vinda, e vocês estão convidados já para retornar aqui para a mesa do Fora da Caixa. Espero que pessoalmente, para a gente poder conhecer vocês, estar próximo de vocês pessoalmente, né? Tomando cerveja enquanto fala. Sigam a gente nas nossas redes, @Fora da Caixa Cast, no Facebook, Instagram e Twitter. Visitem nossos sites. Os episódios continuarão sendo postados às quintas-feiras, enquanto estivermos quarentena, gravando à distância com nossos amados convidados. E é isso. Até semana que vem com mais um episódio do Fora da Caixa. E muito obrigado pela presença, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.